A fórmula para ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, a fórmula para você ficar rico, milionário, sem ter que botar um prego numa barra de sabão. Eu quero, antes de começar, lhe dizer que esse é um vídeo sério. Então, se você está procurando alguma fórmula mágica, eu acho que você não vai encontrar aqui não. Mas eu vou lhe dar uma fórmula, e é uma fórmula real, e é uma fórmula que vai transformar a sua vida. Mas antes eu quero lhe dizer uma coisa. Se você está chegando aqui agora, faça sua inscrição, deixe seu like, deixe um comentário, porque esse vídeo chega a mais pessoas. Se você já me conhece e não está inscrito, se inscreva. Deixe um comentário, nem que seja um oi. Deixe seu like, né? Porque esse vídeo chega a mais pessoas. Se você está tirando benefício, deixe que esse vídeo beneficie outras pessoas também. Agora, vamos lá. Qual é o desejo da maioria das pessoas? Qual é o propósito de vida da maioria das pessoas? As pessoas estão sempre falando sobre propósito de vida. Sabe qual é o propósito de vida da maioria das pessoas? Eu sei disso porque eu recebo muitas mensagens. Como é que eu ganho na Mega Sena? Como é que eu consigo criar a mansão que eu quero, o carro que eu quero? Paulo César, como é que eu faço para ter o que eu quero? Eu tenho um desejo. Como é que eu faço para criar esse desejo? Para fazer com que esse desejo se manifeste na minha vida? Sabe? É isso que as pessoas querem. Elas querem, eu quero, então, eu quero ter sem ter que fazer nada. Elas querem um almoço de graça. Aí, relacionamento, né? Se você for homem, você quer a Angelina Jolie nos tempos áureos. Se você for mulher, você quer o Brad Pitt nos tempos áureos. E essa pessoa tem que ser um yes man. O propósito da vida dessa pessoa é satisfazer todos os seus desejos. Essa pessoa, o prazer dela é fazer com que você se sinta amado ou amada, né? E desejado. E ela, o que você imaginar que você quer, essa pessoa faz assim feliz, né? Sua família, você é o orgulho da família. Seus amigos estão sempre pensando em você. As pessoas se desdobram para realizar os seus desejos. Emoções negativas, não, eu não quero que ninguém me faça raiva. Eu não quero que ninguém me faça triste. Eu não quero que ninguém me contradiga. Eu não quero que ninguém isso. Ai, meu Deus, né? Agora me diga uma coisa, se você puder proporcionar isso para um filho seu ou para uma filha sua. Você diz assim, não, eu não tive isso, mas eu cheguei numa posição, ralei, e agora eu posso proporcionar isso para o meu filho ou para minha filha. Todos os desejos do meu filho e da minha filha serão realizados. Me responda uma coisa, que tipo de monstrinho você está criando? Sério, pare e pense. Você tem uma criança, todos os desejos dessa criança são realizados. Você sabe qual é o propósito da vida? O propósito da vida, de toda a vida, você vê um passarinho. Passarinho, ele está lá no ninho. Mamãe passarinho pega a comidinha, ela já tritura, ela já meio que começa a digestão. Aí ela chega lá, ela regurgita na boquinha do passarinho, ela coloca a comidinha na boquinha do passarinho. E aí chega um momento que esse passarinho, ele tem que abrir as asas, ele tem que voar. Ele tem que, e se ele não conseguir voar, adeus passarinho. Ele tem que caçar sua própria comida. Se ele não conseguir pegar sua própria comida, adeus passarinho. O ser humano, ele precisa aprender a viver. O bebê, ele nasce, a gente dá banho, a gente cuida, sabe, dá peitinho, dá comidinha, mas chega uma hora que ele quer ficar em pé sozinho. Ele quer poder andar sozinho. Um ser humano, ele precisa disso para crescer espiritualmente. Você precisa poder caminhar com suas próprias pernas. Sabe, nós falamos sobre isso no último vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo se você não assistiu. Vou deixar aqui embaixo na descrição e vou deixar também no primeiro comentário fixado. Sabe, se fala muito em você despertar sua consciência. Uma pessoa
desperta, como se diz, né? E eu tenho algo a dizer sobre isso, que ela não consegue cuidar nem de si mesma, não consegue se alimentar sem que alguém esteja dando, sabe, trabalhando para que ela possa comer. Ela não consegue se vestir sem que alguém esteja cuidando dela, as necessidades básicas. Que espécie de consciência é essa? Que espécie de, sabe, de despertar é esse? Uma pessoa desperta é uma pessoa lúcida, não é? O básico é isso. É uma pessoa lúcida, é uma pessoa madura, é uma pessoa que ela tem sabedoria. E se essa pessoa ela não consegue trocar sua própria fralda, fazer sua própria papinha, preparar sua própria mamadeira, é complicado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero que você entenda também é que esse crescimento de você aprender a lidar com os problemas da vida, isso faz com que você cresça espiritualmente. Vamos falar sobre soltar. Soltar é o contrário do que a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Sabe, nós estamos recheados de emoções negativas, não é? Apatia, que é a má vontade. Nós estamos recheados de tristezas que a gente vai acumulando, né? É engraçado porque eu conheci uma menina muito simples recentemente e ela me disse que a mãe dela ensinou a ela que você tem que andar com 2 sacos, um furado e o outro inteiro. No saco inteiro você coloca as coisas boas que vão acontecendo. No saco furado você coloca as coisas ruins. Porque no saco furado você botou e cai pelo fundo, né? E se perde. Muitas vezes a gente anda ao contrário, a gente vai juntando as tristezas da vida, a gente vai juntando as apatias da vida, a gente vai juntando medos, nós vamos acumulando medos, nós vamos acumulando falta, desejos frustrados. Todo desejo é uma falta, é uma crença de que você não pode ter aquilo. Todo desejo é uma crença de que você não pode ter aquilo. Porque se você não tivesse essa crença, você não estaria desejando, você estaria tendo. Sabe, nós vamos acumulando as raivas, nós vamos acumulando os traumas, nós vamos acumulando as dores, nós vamos acumulando as mágoas, os orgulhos feridos. E crescer, essas situações que geram essas emoções, elas são perfeitas. Voltaire escreveu um livro chamado Cândido, ou O Otimismo. E tem um personagem em Cândido. Cândido é o nome do personagem principal. Cândido tem um professor chamado Professor Pangloss. E quando eu li Cândido pela primeira vez, eu acho que eu tinha, sei lá, 15 anos, 16. E eu li aquilo e eu disse, esse professor Pangloss é um idiota. Porque ele dizia assim que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Eu disse, esse cara é um louco.
Ele não enxerga o mundo. Mas, na realidade, o professor Pangloss, ele era um sábio. Nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Nós vivemos em um mundo onde não nos falta oportunidades de amadurecer, de crescer, de aprender a soltar, a lidar com as tristezas, com a apatia, com a má vontade interna, né? A vontade de desistir, os medos, os desejos, as faltas, as raivas, as mágoas, os traumas. Tudo isso nos torna pessoas melhores ou piores. À medida que você vai soltando, e soltar, eu quero deixar muito claro isso. Soltar é uma técnica, soltar é um método. Tem muita gente falando sobre soltar. Solte os benefícios de soltar. O que soltar vai fazer na sua vida? Infelizmente, não tem muita gente ensinando a soltar. Na realidade, quase ninguém. O próximo vídeo vai ser um vídeo de prática, tá certo? Mas esteja aqui, que nós vamos soltar na prática. Eu vou lhe dar um gostinho do que é o processo de soltar. Mas à medida que você vai soltar, não é você fingir que não existe, não. Soltar é você trazer essa emoção. Você olhar, sentar com o leão, encarar o leão e, e deixar ir essa emoção, né? Não é reprimir, é o que nós fazemos. O que nós fazemos ao longo da vida é ir reprimindo nossas frustrações ou fugindo ou resistindo a elas. À medida que você traz, você se permite sentir o que você está sentindo, você se permite estar presente, você vai limpando, soltando, apagando e limpando tudo isso e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais lúcida, capaz de lidar com qualquer situação na vida e prosperar. Eu tenho uma vizinha muito tempo atrás. Eu vivia numa casa que era muito pequena, né? Sabe, uma fração desse apartamento, fraçãozinha desse apartamento. Eu acho que era do tamanho da minha sala. E eu tinha uma vizinha que ela dizia assim, eu evitava sair de casa. E eu ia para a parada de ônibus e eu tentava ir sozinho, que ela ia mais ou menos na mesma hora que eu. E eu ficava tentando errar ela, mas parece que ela ficava vigiando. Na hora que eu saía, ela ia junto. E ela era uma pessoa extremamente negativa. E ela olhava para mim e dizia assim, Paulo César, dinheiro tá difícil. E eu dizia, tá não, tá não. E ela dizia assim, como não? Ela via que eu vivia apertado. Como não? Você, você tá bem? Eu digo, não, 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 não. Eu não aprendi a ganhar dinheiro. Mas dinheiro não é difícil. Eu que não aprendi. Andar não é difícil. Eu não aprendi a andar. Né? Cozinhar não é difícil. Eu não aprendi a cozinhar, mas é fácil. Quando você sabe cozinhar, é fácil. Quando você sabe andar, é fácil. Quando você sabe nadar, é fácil. Quando você sabe dirigir, é fácil. Mas até você aprender, até você ter maturidade para isso, é difícil. E é por isso que nós
Temos tanta dificuldade para ter o básico. É por isso que dinheiro é um problema na sua vida. Dinheiro vai ser um problema na nossa vida enquanto nós não aprendermos a lidar com a falta. Enquanto você não soltar o desejo, que é falta, é a crença, desejo é a crença de que você não pode ter. Enquanto você não soltar o desejo, você vai continuar desejando. Ai, mas você quer que eu pare de desejar? Ok, não pare. Continue desejando. Morra desejando. Daqui a 50 anos, você vai estar, não sei sua idade, né? Mas quando você estiver no final da sua vida, você ainda vai estar desejando, porque você não soltou o desejo. Você não soltou os medos. Você não soltou as mágoas. Você vai se tornando, você vai juntando isso. Soltar é uma técnica, é uma prática. Não é você dizer assim, aí solte isso. Não, 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 não. Existe um processo que permite que você solte. E à medida que você vai soltando, note que isso é um trabalho de amadurecimento interior. Você vai se tornar o passarinho capaz de voar sozinho, de pegar sua própria comida, de construir seu próprio ninho e de cuidar de pessoas que precisam do seu cuidado. Ao invés de você continuar sendo uma pessoa dependente, quando surgirem circunstâncias, quando surgirem obstáculos, quando surgirem problemas na sua vida ou situações no mundo, você vai ter maturidade, capacidade para lidar com isso. Por quê? Porque para você dominar o mundo aqui fora, a única coisa que você precisa fazer é dominar esse mundo aqui dentro. A fórmula para você ter dinheiro sem trabalhar não existe. Agora, existe a fórmula para você trabalhar, para você prosperar. Para dinheiro nunca ser um problema na sua vida. É você ter uma vida de propósito. À medida que você vai amadurecendo, dinheiro é fácil. Dinheiro não é mais problema. Você vai poder fazer o que você quer. Essa vida que o ego quer, de não fazer nada e ter todos os desejos satisfeitos, é uma vida de depressão. Porque é uma vida sem propósito, é uma vida vazia. Eu quero ler só uma coisinha para você. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse: Meu Pai, Deus, trabalha. Nisso, nessa parte, se você for ler o capítulo 5, Jesus estava curando no sábado. E os fariseus estavam reclamando. Está no sábado e você está trabalhando. Em algumas versões da Bíblia diz assim: Meu pai trabalha sem parar.
Em algumas versões da Bíblia diz assim: meu pai trabalha sem parar e eu trabalho também. Quando você está fazendo algo que tem sentido, quando você está ensinando algo, quando você está fazendo, você está servindo para algo, isso não é trabalho. Isso é viver. Isso é crescer. Isso é realizar. Isso é se tornar mais e mais maduro. Deixa eu lhe dizer outra coisa a respeito de despertar. Eu vejo que muitas pessoas querem despertar a consciência. Sabe, todo dia de manhã eu acordo e a primeira coisa que eu faço é procurar um homem. Todo dia eu acordo e a primeira coisa que eu faço é procurar um homem. E eu vou no banheiro e em cima da pia tem um quadro, né? E eu olho aquele negócio, aquela moldura, para ver se eu encontro um homem. Aí eu olho, ainda não. Eu, com toda sinceridade, eu poderia aqui dizer para vocês que eu já procurei em quase todos os lugares, né? Eu ia dizer todos os lugares, mas vamos ser um pouquinho mais humildes. Essa pessoa que procura em todos os lugares não existe. Eu procurei em todos os lugares que eu pude. Rodei o mundo, li livros que a maioria das pessoas não sabe nem que existem. Conheço todos os mestres que você pode citar aí, né? Todos não, mas talvez você conheça alguém que você considera mestre, que eu nunca tenho ouvido falar, mas os mestres conheço e já li. Nenhum é mestre. Nunca houve um homem desperto nesse mundo. Nunca houve nada, zero. Esse desperto nunca existiu. Não é dado ao homem ser desperto. Só Deus é desperto. A fórmula para despertar é você negar a si mesmo. É você ir eliminando o ego para que Deus esteja cada vez mais no centro da sua vida. Para que aquele que é desperto possa guiar você. O despertar do homem é reconhecer a sabedoria de Deus. Tanto não existem homens despertos que Deus precisou mandar o filho dele para pagar pelos nossos erros, para redimir, porque não tinha um que pudesse seguir nem 10 mandamentos. Não tinha nada extraordinário ali. Não tinha um. Nada. Não havia um homem que você pudesse dizer ecce homo, né? Eis o homem. Nunca houve. As pessoas dizem assim, os mestres, né? Mas você vê que todos os mestres que nós conhecemos, eles são homens que o objetivo deles maior era fugir da vida, escapar da vida, era sair, né,
da roda de sofrimento da vida. Até os estoicos, né? Muito mal compreendidos, mas eles buscavam uma forma de eudaimonia, né? De felicidade, estar bem independente da circunstância. Mas mesmo assim havia um vazio. Então, a fórmula para você ter dinheiro sem trabalhar é você estar a serviço do reino. É você colocar o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. O seu trabalho, e é trabalho, mas é um trabalho que vai lhe tornar cada vez mais leve, cada vez mais feliz. É soltar e se entregar. Esse é o seu trabalho. Soltar a resistência à vida. Soltar a resistência a fazer o que for necessário. Soltar a resistência a andar com suas próprias pernas. Soltar a sua resistência a fazer a vontade de Deus. Soltar a sua resistência a chegar e dizer assim: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E eu vejo muitas pessoas mandam mensagens para mim dizendo assim: e se Deus não quiser o que eu quero? Se Deus não quiser o que você quer, é porque o que você quer não é o melhor para você. Essa rendição é a fórmula. Nunca vai lhe faltar nada que lhe seja necessário. Nunca. Dinheiro não é uma preocupação sua mais. Não é uma preocupação sua mais, não é porque, eu não ligo para isso. Não. É porque nunca vai faltar o suficiente. Nunca. Nunca. Sabe? Uma das coisas que me levou a gravar esse vídeo foi um comentário que teve, que a pessoa disse assim: por isso que quando uma pessoa começa a vender cursos, eu paro de seguir. Aí a pessoa se diz desperta e precisa vender cursos? Aí ele disse: não entra na minha cabeça. Imagina, Jesus ou Buda vendendo cursos. É interessante isso, né? Já falamos sobre desperto, mas imagina, uma pessoa desperta vendendo cursos, que absurdo. Uma pessoa desperta vendendo, né, precisando respirar. Ele é desperto, ele precisa respirar. Que absurdo. Ele é desperto, ele precisa comer. Que absurdo. Ele é desperto, ele precisa de papel higiênico. Use sua imaginação. Que absurdo, ele precisa de papel higiênico, ele é desperto. No banheiro dele tem papel higiênico, para quê? Não existem homens despertos. Eu vendo cursos. Eu vendo soluções. E é interessante porque você está tendo aqui conteúdo gratuito. No próximo vídeo nós vamos fazer uma prática de soltar. Fique aqui, fique atento, né? Deixe seu comentário aqui embaixo. E deixe suas perguntas, nem que seja um oi. Aí diz assim: você está pedindo isso? Quando você faz algo que você acredita, que você está levando crescimento para as pessoas, quando você está levando
soluções reais para as pessoas. Quando você está trazendo pessoas para uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida onde elas tenham a possibilidade de uma conexão real com Deus, você não precisa se preocupar com mais nada. Você faz o seu serviço, você faz o seu trabalho. E os resultados, eles são inevitáveis. Inevitáveis. Soltar é essa capacidade que você tem de voltar a crescer, de voltar a poder ser independente, a poder andar com suas próprias pernas. E, inevitavelmente, uma pessoa que realmente esteja soltando, ela vai naturalmente negando a si mesma e cada vez mais estando mais alinhada com Deus. É isso. Essa é a fórmula, né? A fórmula é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Como Paulo César? Eu lhe ensino a soltar, facilita tudo isso, né? E a promessa é algo que você precisa verificar se é real, né? Busque primeiro o reino e o resto ele garante. Então é isso. Em alguns dias eu vou abrir um curso, uma nova turma de Quem Solta Enriquece. Porque o grande problema das pessoas é isso. E o objetivo de Quem Solta Enriquece é você ir limpando todos os bloqueios. Então, além de você, né? É meio enganoso, né? Porque a promessa é você deixar de ter problema com dinheiro, e deixa, mas o objetivo é você se tornar uma pessoa melhor. Deixa eu só lhe contar mais uma coisa. Tem um autor chamado Stephen Covey, né? Ele escreveu um livro muito popular. E desse livro, ele surgiu de uma tese de doutorado dele. E essa tese ele fez de 1776 até 1976, né? Então, 200 anos de história norte-americana, da independência dos Estados Unidos até o ano que ele estava fazendo essa tese. E ele descobriu uma coisa, que nos primeiros 150 anos, toda a literatura de autoajuda era baseada nisso. De 1776 até 1926, toda a literatura de autoajuda era baseada exatamente nisso. Se torne uma pessoa melhor e as coisas boas vão acontecer inevitavelmente. De 1926 até 1976, os últimos 50 anos, ele descobriu que a coisa mudou. Finja ser uma pessoa melhor e as coisas boas vão acontecer. Soltar permite que você seja cada vez mais, né? Você solta tudo que não é bom em você. E as coisas boas acontecem inevitavelmente, porque você não atrai aquilo que você pensa. Você não atrai aquilo que você sente. Não. Dizem isso para você, né? Você passou sua vida inteira acreditando nisso, né? Ai, você atrai o que você pensa. Não. Pense positivo, você atrai coisa positiva. Não. Não. Né? Você atrai o que você sente.
Não. Sinta positivo, que você vai atrair coisas positivas. Não. Você atrai o que você é. Você atrai o que você é. Busque a Deus. Atraia Deus. Você não vai precisar de mais nada. Né? Tudo que for bom, não vai lhe faltar. Então é isso aí. Beijo para você. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, deixe seu comentário, deixe seu like. Se inscreva no canal.